para enfermagem mesmo, mas que não fosse técnico, né? Nada técnico, mas que viesse agregar a enfermagem no sentido de valorização, para inspirar mesmo os profissionais de enfermagem. E aí ficava naquela, como que eu vou escrever? Como que é isso de escrever um livro? E aí sentei no computador e comecei a escrever. E aí nasceu o livro. E aí depois fui buscar formas de publicar, tanto que é uma publicação independente, né? Não, é difícil você já publicar um livro, entrar numa editora. Então, fiz essa produção mesmo independente. Eu mesmo que estou vendendo os livros físicos, os livros para Kindle, a pessoa consegue comprar pela Amazon, né? Mas o livro físico, a venda é comigo, direto no meu Instagram. Tem lá um link na bio para fazer contato comigo no WhatsApp, se quiser também. E aí a história do livro conta um pouco da minha trajetória profissional, trazendo algumas reflexões para os profissionais sobre algumas coisas que eu vivenciei e o que me fez fazer esse livro, me inspirou. Porque a gente publicar ele esse ano, que é o ano da enfermagem, né? Literalmente foi com essa pandemia o ano da enfermagem. A enfermagem ficou muito em evidência. Foi, assim, veio muito de no encontro, momento né? certo, de encontro com esse momento. O título do livro, Na Enfermagem Gigante pela Própria Natureza, já é um título que diz tudo. Só de ler o título já vale a pena pelo que isso representa para a gente, né? Eu já, né, em outras oportunidades, falei com você de onde que veio esse título, por que que eu escolhi, e porque um dia, ouvindo o hino nacional, eu, né, ouvi esse trecho, Gigante pela Própria Natureza, as belas Fábio do Colosso, né? E o teu futuro espelha essa grandeza. E esse trecho do hino, assim, quando eu ouvi, eu falei, gente, isso daí é enfermagem, né? Essa é a enfermagem. Eu tive que pegar emprestado esse trecho, né, do hino para representar o quanto que a gente é gigante pela essência que a enfermagem tem, né? É a nossa essência do cuidado. Essa essência da enfermagem, ela é muito grande, porque por menor que seja o cuidado que você presta, ele é de uma grandiosidade sem tamanho para aquela pessoa que está ali naquele momento recebendo os cuidados. Só quem já necessitou de um cuidado, né, que ficou internado, principalmente, eu falo internação porque a internação te deixa muito vulnerável. A gente tem a presença da enfermagem em, né, diversas áreas, isso eu trago no livro também, mas aquele momento da internação, ele deixa a pessoa muito vulnerável. E a presença da enfermagem ali, os pacientes, sem dúvida uma coisa muito grande, e a gente tem que ser grato por isso, por estar ali naquele momento e reconhecer o quão gigante a gente é pelo que a gente faz por essas pessoas, né? Pelo outro. Então, foi aí que surgiu o título do livro, esse tema, Enfermagem Gigante pela Própria Natureza. E eu, além de ser enfermeira, sou coach também, né? Eu trabalho com carreira para enfermeiros. E eu falo isso porque eu tive um período na enfermagem, na minha vida, né? Na enfermagem na minha vida, que eu fiquei um pouco desacreditada com a enfermagem. E foi um momento assim de reflexão e que o coach me ajudou, que na verdade eu percebi que não era a enfermagem que era ruim, não era a enfermagem que não tinha futuro, era o meu pensamento que estava errado.
Então, eu mudei o meu pensamento, a minha forma de enxergar a enfermagem. A gente vai, muitas pessoas, né, focam muito no negativo, e o que a gente mais ouve falar é as pessoas, a enfermagem não tem futuro, ninguém reconhece a enfermagem não é valorizada, e as pessoas só reclamam. E se a gente se envolver nisso, se a gente der ouvidos a isso, a gente realmente vai ficando ali desacreditado. Uau. Então, é a nossa mentalidade, o nosso mindset é que faz a diferença, é o olhar que a gente tem. E eu comecei a enxergar a enfermagem depois disso, um momento de reflexão, de uma forma totalmente diferente. Eu cheguei realmente eu comecei realmente a enxergar uma enfermagem gigante mesmo. Eu comecei a ver mais fundo o que tinha por trás ali da enfermagem e que o problema estava em nós profissionais e não no segmento que a carreira tinha, né? A nossa carreira, a enfermagem, ela já evoluiu muito se a gente for ver lá, né, dos primórdios para os dias atuais. Então, a gente ainda tem muita coisa para conquistar, ainda temos muito espaço aí para ganhar, muitas lutas para vencer, mas a gente só vai conseguir também vencer tudo isso se nós profissionais começarmos a enxergar a enfermagem da forma gigante que ela é, se nós começarmos a valorizar a enfermagem. Enquanto a gente não mudar esse olhar, a gente não vai conseguir realmente crescer enquanto profissional. E quando eu tive, né, essa parte desacreditada na profissão, engraçado assim que eu sempre tive, não posso reclamar da minha trajetória profissional. Eu sempre trabalhei sempre fui concursada, né, passei em vários concursos, sempre tive um ótimo salário dentro da enfermagem, conquistei muitas coisas, tudo que eu tenho na minha vida hoje foi graças à enfermagem. Então, não era questão material de dinheiro, que enfermagem, né, não dá dinheiro. Era realmente essa viver no meio das pessoas falando, né, muito mal. E aí eu resolvi levantar a bandeira da enfermagem e ter um propósito na minha vida de valorização da nossa profissão por meio da conscientização de outros profissionais. Fazer com que os profissionais façam a diferença para que aí sim a nossa enfermagem seja reconhecida como merece. E o livro, eu dedico o livro assim, a todos os profissionais de enfermagem que estão aí na luta, né, para que a nossa profissão seja reconhecida e que exerce um trabalho aí com dignidade, um trabalho, né, com comprometimento. Vou falar aqui do sumário, né? Quais as partes que traz no livro? O que que o livro fala, né? Sobre o quê? Eu trago no início falando um pouco da história da enfermagem, na minha percepção, não é nada livro chato, vai falar da história da enfermagem, não, mas é importante a gente saber o porquê que hoje a enfermagem é vista da forma que é, porque tem todo um contexto histórico por trás disso. É uma profissão, né, em sua grande maioria, e ela surgiu uma profissão feminina, que naquela época a mulher era desvalorizada, a mulher naquela época não tinha voz, então tem todo um contexto histórico por trás disso, é importante a gente entender. E aí eu trago as minhas visões desde aquela época até os dias de hoje, o que que a gente pode fazer para melhorar, para mudar, né, essa história da enfermagem. Eu trago falando depois sobre a diversidade de nichos, as diversas áreas que existem na enfermagem, porque as pessoas ficam, não tem emprego para enfermeiro, tá difícil, o salário é ruim, mas as pessoas ficam focadas no hospital, unidade básica de saúde, e acabou. Fica nesse universo. E na verdade a gente tem assim um nicho enorme de áreas que você pode atuar. Tem enfermagem offshore, você trabalhar embarcado, tem diversos concursos que pode fazer, tem enfermagem agora dermatológica, estomoterapia, podologia, obstétrica, tem e diversas outras, né,
diferentes aí, traumatologia e Sim, diversas a outras. gente fica falando aqui. A gente não para. E cada dia mais surgem novas oportunidades. Você pode empreender, pode abrir um consultório seu de enfermagem. Então, assim, basta encontrar o seu caminho, ter clareza daquilo que você gosta de fazer, que com certeza a oportunidade não vai faltar. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? E querer realmente. Outro capítulo fala sobre a nossa essência, que é o cuidado. Então, um capítulo que eu falo muito do cuidado, esse cuidado mais básico, esse cuidado estar, que é muito importante. E uma frase que eu gosto muito de falar e no livro tem algumas frases em destaque no livro. E uma que eu gosto muito de falar é coloca seu foco no paciente. Esquece de você, a gente coloca o foco na gente e esquece do paciente. E tem que ser completamente o contrário, colocar o foco no paciente, e aí sim as coisas vão acontecer da melhor forma, você vai desenvolver o seu melhor trabalho. Então, eu falo muito dessa essência nossa do cuidado e que qualquer trabalho na enfermagem, qualquer nicho que a gente trabalhar, o resultado final esperado é o cuidado, independente de onde a gente for trabalhar na enfermagem, de qualquer área, o resultado final ele sempre vai ser o cuidado. Eu trago depois falando sobre os desafios da profissão, aí tem uma parte para recém-formado, né, que vem aquela lamúria, acabei de formar, no dia seguinte eu estou sem emprego, como assim? E coisas que todos nós já passamos por isso, né? Então, faz parte e a gente tem que entender que isso é só um processo. Então, trago falando disso, sobre posicionamento, como que nós, profissionais, devemos nos posicionar, porque muito da nossa falta de reconhecimento está ligada à falta de posicionamento do profissional. Só que o posicionamento, você só consegue se posicionar se tiver conhecimento. Então, a gente tem que ter conhecimento, tem que estar sempre em busca de conhecimento, para a gente poder se posicionar. Sobre gerar autoridade. Hoje a gente tem muitos enfermeiros também nas redes sociais, né, influenciadores digitais, trazendo mais do universo da enfermagem para outras pessoas. Isso é uma forma de gerar autoridade também dentro da enfermagem. E outras coisas também que eu falo. Perspectivas para o futuro, sobre o avanço no cuidado ou o avanço nas práticas biomédicas. Qual que é o futuro da enfermagem? Avançar mais no que diz respeito à enfermagem em si ou avançar mais para cuidados biomédicos, visando práticas biomédicas? Trago um pouco dessa discussão. Como que a gente espera que seja esse futuro, né? Qual o caminho que a gente quer seguir dentro disso? Um capítulo sobre valorização da equipe, que é super importante, porque a gente sozinhos a gente não consegue praticamente fazer nada, né? A gente tem que ter uma equipe, a gente nem que a equipe seja, mas eu não tenho equipe, eu faço atendimento domiciliar sozinha. Não interessa, a equipe é você, então o paciente e o familiar dele. Sem eles, você também não vai conseguir, né, dar seguimento aí ao seu cuidado, ter sucesso. Então, a gente sempre tem que aprender valorizar a equipe e valorizar as pessoas que estão ali junto de você. Falo sobre consolidação do nosso valor, né? O que é ser gigante pela própria natureza, como que a gente muda o nosso mindset, a nossa mentalidade, como que a gente consegue enxergar a enfermagem como ela merece, como ela realmente é, como que a gente muda esse olhar e como que a gente precisa, que nós precisamos apresentar a enfermagem de uma forma diferente para as pessoas. Quando a pessoa perguntar o que que você faz, que você é enfermeiro, é técnico, que você é um profissional da enfermagem, você tem que apresentar isso e falar da sua profissão com orgulho, dos efeitos que você faz mesmo, que você causa no outro, no paciente, e não desmerecer, né? Ah, eu sou enfermeiro.
Ai, técnico, ai, sou da enfermagem, nossa, é uma profissão, tá difícil, né? E a gente não, tem que aproveitar essa oportunidade para mostrar o que que a gente faz mesmo ali, enquanto profissional da enfermagem, né? Para as pessoas começarem a enxergar que o nosso trabalho é essencial. Aquilo que ninguém quer fazer, o que a gente faz, aquilo que ninguém quer viver sem, é o que a gente proporciona para o outro. Então, é um livro assim para trazer muitas reflexões para os profissionais e eu tenho certeza que quem fizer a leitura do livro vai repensar muitas práticas, muitas vivências e vai se empoderar mais do que é nosso, né? Da enfermagem e espero que sejam todos defensores declarados da enfermagem e levantar a nossa bandeira mesmo e acreditar que a enfermagem tem um futuro brilhante aí pela frente e que a gente tem muito a agregar na vida das pessoas. Então, o livro tá assim, não é porque eu escrevi, mas você vê, é um livro que não é grande, é um livro, né, pequeno, sucinto, mas que traz assim reflexões é, é, muito importantes para a nossa vida profissional. Então, é uma leitura que super vale a pena. Qualquer pessoa que tivesse escrito esse livro aqui, eu com certeza teria comprado, porque a enfermagem precisa disso mesmo, sabe? E, sim, fantástico. Eu estou animada, estou feliz, estou recebendo muitos pedidos de livro, assim, e isso me deixa feliz porque a gente vê que os profissionais estão interessados, né, viram o título do livro, ninguém conhece o conteúdo em si, isso daí é uma descoberta durante a leitura, mas só pelo título as pessoas se interessaram pelo livro, porque acreditam realmente que a enfermagem é gigante, né? Todo mundo, por mais que a pessoa às vezes fique falando, ai, desacreditada na enfermagem, né? Às vezes pessoas do meu ciclo que eu conheço, mas quando lê o título, elas próprias reconhecem que a enfermagem é gigante. Então, é muito gratificante isso. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos e eu estou muito feliz com isso,